nós iremos começar o nosso novo assunto, tá? Que é chamado de transportes de substâncias através da membrana plasmática. É um dos assuntos mais importantes que a gente tem dentro, dentro do estudo de citologia, tá? E eu vou começar fazendo uma pequena introdução para vocês. Nós iremos ver os conceitos sobre o soluto, solvente e solução. Depois nós vamos ver transporte passivo, transporte ativo e transporte mediado por vesículas, tá bom? E aqui vamos lá para os conceitos. O que é o soluto? É aquilo que é dissolvido, tá? E o que é solvente? É o líquido que dissolve o soluto. O solvente é aquela substância que vai dissolver alguma coisa. Vocês estudaram com o professor Eldo que solvente, que a água é o solvente universal, então dissolve a maioria das substâncias, né? A maioria dos solutos. Então aqui nós temos um exemplo daquele suco de pacote. Esse suco de pacote, ele vem orientado, né, no pacote que a gente tem que colocar 1 litro de água para um pacotinho desse de suco em pó. Então o suco em pó, ele é o soluto. Tá? E geralmente ele está em menor quantidade. E a água é o solvente. Então você pega a água, como está mostrado aqui, coloca numa jarra e coloca o suco em pó. E depois você mexe, né? E depois bebe o suco para lanchar, para almoçar, enfim. Então, esse aqui é um exemplo de soluto, é o pozinho do suco, e solvente, que é a água, que é o solvente universal. Geralmente, os solventes que a gente vai encontrar aí nas soluções é a água. Aqui, só para a gente fixar o conceito, uma solução consiste de 2 partes, tá? O soluto e o solvente. O soluto, aqui nós temos vários exemplos. O soluto aqui, nessa figura do lado esquerdo, nós temos o açúcar e o solvente, a água. Quando você coloca o açúcar na água, você mistura, você forma uma solução. E aqui nós temos outro exemplo, o NaCl, que é o sal de cozinha. Quando você pega o sal e mistura na água. Geralmente a gente coloca sal na água para fazer comida, né? Então, o que acontece? Esse sal, ele vai ser dissolvido na água, ou seja, o soluto ele é dissolvido no solvente, assim como o açúcar também é dissolvido na água, tá? Então, depois que ele é dissolvido, que esses dois componentes são misturados, isso forma uma solução. Então, soluto mais solvente é igual a uma solução. A gente precisa um pouco desses conceitos para entender alguns assuntos aqui para frente, tá ok? Então, compreendendo melhor os transportes, aqui eu coloquei a alça viária, né? A alça viária, ela é a estrada aí, a ponte que vai ligar Abaetetuba até Belém e Belém até Abaetetuba. Então, quando você quer ir a Belém, né, que você não pode ir pela Arapari, a alça viária é um meio pelo qual você consegue chegar até Belém, né? Pelo qual você consegue se transportar. Então, o que liga Abaetetuba a Belém é a alça viária. Então, assim mesmo na célula, as substâncias precisam se transportar de um meio para o outro. E através do que? Através da membrana plasmática. Aqui nós nos transportamos através da alça viária. E as células, elas transportam substâncias através da membrana plasmática. Tá? Então é preciso que ocorra a movimentação de substâncias de uma célula para outra, de um meio para o outro, para que as células consigam nutrientes para realizar suas funções, como nós vimos lá. Tem organela dentro do citoplasma que realiza síntese de proteína, síntese de lipídio, síntese de enzimas digestivas, síntese de proteína para exportação, realiza a respiração celular. Então, todas essas funções que as organelas precisam realizar dentro da célula, elas necessitam também de nutrientes. E os nutrientes eles vão ter que entrar e também que sair da célula. E essa movimentação de nutrientes, né, nas células se dá através da membrana plasmática. Deu para entender a comparação?
Vamos lá, então aqui, olha, nós temos o meio extracelular e o meio intracelular. Essa estrutura aqui que vocês estão olhando, essa estrutura, ela é a membrana plasmática. Olha aqui, as duas camadas de fosfolipídios, tá? As duas camadas de fosfolipídios. Isso aqui é a membrana plasmática. Então aqui, essas bolinhas, esses pequenos triângulos, são os nutrientes. O meio extracelular é o meio que fica fora, como o nome fala, da célula. E o intracelular é o meio que é o meio dentro da célula, ou seja, o citoplasma, tá bom? Então, o que vai acontecer? O transporte passivo, aqui está exemplificado, o transporte passivo vai ocorrer sem gasto de energia e o ativo com gasto de energia. E por onde é que vai ocorrer essa comunicação do meio extracelular e o intracelular? É por meio da membrana plasmática, tá? A membrana plasmática permite a passagem de substância, tanto para fora da célula quanto para dentro da célula. Não sei se vocês lembram, mas uma das funções da membrana plasmática é selecionar o que entra e o que sai da célula. E a essa função dá-se o nome de permeabilidade seletiva. Então, agora a gente vai estudar na prática que transportes ocorrem através dessa membrana. Como é que essa membrana ela seleciona o que entra e o que sai, o que entra na célula, o que é importante para a célula, tá? Quais são os nutrientes que precisam entrar e sair da célula. A gente vai ver esse assunto de forma básica. Se vocês não entenderem, repitam um vídeo e se não entenderem, me chamem no privado que eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá, então nós vamos ter tipos de transportes através da membrana plasmática. Nós vamos ter basicamente 3 tipos de transporte. Transporte passivo, ativo e mediado por vesículas. É um assunto bem extenso, tá, gente? Então vamos com calma. Passivo, ativo e mediado por vesículas. Nós vamos ter 3 tipos de transporte passivo: difusão simples, difusão facilitada e osmose. E ativo, nós vamos estudar somente a bomba de sódio e potássio. Mediado por vesículas, nós vamos estudar 3 tipos: fagocitose, pinocitose e plasmocitose. Então, voltando, são 3 tipos de forma geral: passivo, ativo e mediado por vesículas, tá? E agora a gente vai dar início ao passivo. O transporte passivo ocorre sem gasto de energia, tá? Não é preciso que a célula se desgaste, gaste energia, que é o ATP, né? Adenosina trifosfato, que é a molécula de energia do nosso organismo. Então, não ocorre gasto de energia. Esse transporte ocorre por diferença de concentrações, ocorre de um meio mais concentrado para o menos concentrado. Então, no nosso organismo, o que acontece? As substâncias, elas tendem a se difundir, a se espalhar, né? E elas se deslocam, essas substâncias se deslocam no nosso corpo. Então, a difusão ocorre porque todas as partículas estão em constante movimento e por isso elas tendem a se espalhar, a se difundir, tá ok? E esse transporte passivo pode ser de 3 tipos: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Então, preste atenção, o transporte passivo, todos esses 3 que nós vamos estudar, que são subtipos, ocorre sem gasto de energia, do meio onde tem mais para onde tem menos, do meio mais concentrado para o menos concentrado. Por isso eu coloquei aqui esse esqueminha, mais, setinha, menos. Então, do meio mais concentrado para o menos concentrado. Vamos fazer uma comparação. Uma pessoa que tem muito dinheiro, quando ela vai doar algumas cestas básicas para alguma família que tem menos, né, que é menos favorecido economicamente, vai do mais concentrado, de quem tem mais condições econômicas, né, melhores condições econômicas, para quem tem menos. Então, de forma comparativa, a gente compara o transporte passivo. Ocorre sem gasto de energia e do meio mais concentrado, de onde tem mais, para onde tem menos. Do meio mais concentrado, dissoluto, para o meio menos concentrado, dissoluto, tá? E nós vamos estudar esses 3 tipos: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Vamos lá. Difusão simples. Ela deve ocorrer havendo diferença de concentração entre o meio intracelular e o meio extracelular,
tá? Então é preciso que haja essa diferença de concentração, que é o que eu falei para vocês. No meio existe mais concentração, o outro existe menos. Então tem essa diferença. E o que é transportado através da difusão simples? Oxigênio, CO2, pequenas moléculas solúveis de lipídios e alguns íons também, tá? Então, como essa substância, esses nutrientes vão do meio mais concentrado para o menos concentrado, disse que esse transporte ocorre a favor do gradiente de concentração. Por quê? Porque é do meio mais concentrado para o menos concentrado. E esse transporte, ele carrega o quê? Oxigênio, CO2 e pequenas moléculas solúveis de lipídios e alguns tipos de íons também. Aqui na imagem, vocês podem observar que existe um meio onde existe alta concentração de algum nutriente. Vamos supor aqui que esse nutriente é o oxigênio, é o O2, tá? É o O2. Então, esse oxigênio, desculpe, precisa entrar na célula. Esse aqui é o meio extracelular. Meio extracelular. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Tá? É o meio extracelular. Nesse meio extracelular existe muito oxigênio e dentro da célula existe pouco oxigênio. Então, fora da célula existe uma alta concentração, meio mais concentrado, e dentro da célula uma menor concentração, então meio menos concentrado. Então, esse oxigênio ele vai entrar na célula. Esse oxigênio vai se difundir, ele vai entrar na célula sem gasto de energia, de forma natural, tá? É o que mostra também nessa animação. Não sei se vocês estão vendo. Essa animação bem aqui ao lado. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo aqui essa animação? Então, nessa animação, esses pontinhos pretos simbolizam o nutriente, que pode ser o oxigênio ou gás carbônico, o oxigênio, por exemplo, entrando na célula. Observe que existe uma diferença de concentração, tá? Entre o meio extracelular e o intracelular. Então, para que ocorra difusão simples, tem que ocorrer obrigatoriamente uma diferença de concentração, tá? Aqui no meio externo existe maior concentração e no meio interno uma menor concentração. Lembrando que transporte passivo é sem gasto de energia e sempre, eu disse sempre, sempre do meio mais concentrado para o menos concentrado. E que substâncias realizam esse processo? Oxigênio, gás carbônico, pequenas moléculas solúveis de lipídios e alguns íons também, tá ok? Aqui nós temos um exemplo clássico, tá? Da difusão simples no nosso organismo. No livro de vocês, lá onde tem lá essa imagem, diz assim: na célula ocorre a difusão de oxigênio, CO2 e pequenas moléculas solúveis em lipídios através da membrana plasmática. Elas passam pela membrana atravessando a bicamada lipídica. Quando a gente estuda aqui essa parte de respiração, eu não sei vocês, mas o que eu lembro é de trocas gasosas, né? Dentro dos nossos alvéolos pulmonares, lembra quando a gente estudou lá sistema respiratório? Então, dentro dos nossos alvéolos pulmonares ocorre um processo chamado de hematose, que são as trocas gasosas, a transformação do sangue arterial em sangue venoso. Então, aqui, o que acontece? Aqui nós temos a corrente sanguínea, bem aqui, olha, dá pra ver, acompanha aqui o meu cursor. A corrente sanguínea é aqui o alvéolo pulmonar, essa estrutura parece um balão. Alvéolo pulmonar. O que acontece? Olha aqui, o oxigênio aqui, o CO2, né, que é o sangue venoso, ele é mandado para dentro do alvéolo. E dentro desse alvéolo, o que vai acontecer? O que ele traz de volta? Ele manda de volta? Ele manda de volta o oxigênio. Esse HB é hemoglobina, tá? E o que acontece?
essa hemoglobina ela é como se ela fosse carregada mesmo de oxigênio, e esse sangue rico agora em gás oxigênio, ele é mandado para todas as células do nosso corpo, né, para oxigenar nossas células, inclusive o cérebro, né, que utiliza 20% do oxigênio do nosso corpo. E então esse processo de trocas gasosas, né, entra CO2 para o alvéolo, depois sai oxigênio, esse processo ele é chamado de difusão simples. Então, quando vocês ouvirem, verem ou lerem falar, né, em respiração, seja de qualquer animal, vocês vão logo lembrar de difusão simples, tá? Difusão simples. Essa difusão simples é um tipo de transporte chamado de transporte passivo, tá? Transporte passivo, difusão simples. E por ser passivo, ocorre com ou sem gasto de energia. Sem gasto de energia. Do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá, gente? Então, sempre que vocês verem uma questão, e inclusive a primeira questão do exercício de vocês fala sobre isso, então vocês vão lembrar a respiração dos animais, trocas gasosas, oxigênio e gás carbônico, vai explicar lá o processo, tudinho, bonitinho. Então, transporte passivo, que ocorre sem gasto de energia, do meio mais concentrado para o menos concentrado. E qual é o tipo de transporte passivo? É difusão simples, tá? Não é para esquecer. Respiração dos animais, quando falar em trocas gasosas, trocas de gases, lembrar de difusão simples. Deu para entender? Então não é para esquecer esse conceito, difusão simples. Vamos recapitular aí. Nós vimos que existem, de forma geral, 3 tipos de transportes através da membrana plasmática: transporte passivo, transporte ativo e mediado por vesículas. O transporte passivo, ele existe de 3 tipos: difusão simples, difusão facilitada e osmose. O ativo é bomba de sódio e potássio e o mediado por vesículas são fagocitose, pinocitose e plasmocitose. E aí nós estudamos o passivo. O passivo ocorre sem, eu digo que não tem gasto de energia, não tem gasto de ATP, tá? E ocorre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá? Do meio onde tem mais para onde tem menos. Então, por isso que eu fiz esse esqueminha aí, mais para menos. E nós temos 3 tipos de transporte passivo: difusão simples, facilitada e osmose. Eu quero que vocês copiem esse esqueminha no caderno de vocês, porque senão vai ficar difícil para vocês ficarem lendo o livro toda hora, tá? Copie de forma esquemática, da forma como vocês conseguem aprender melhor. A difusão simples na difusão simples deve ocorrer diferença de concentração entre o meio dentro da célula, e o meio extracelular, fora da célula. Precisa haver diferença, não pode estar igual, mesma quantidade de oxigênio fora e mesma quantidade de oxigênio dentro, tá? Tem que ter essa diferença de concentração. E o que esse tipo de transporte vai transportar na membrana? CO2, O2, pequenas moléculas solúveis de lipídios e alguns íons, tá? Do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E a respiração dos gases, como eu já falei, sempre que houver numa questão de vestibular, seja onde for, o processo de respiração, você vai lembrar da difusão simples, que é um processo que ocorre do meio mais concentrado para o menos concentrado, que tem a função principal de distribuir, de trocas gasosas para distribuir gases no nosso corpo, tá ok? E aqui no livro de vocês têm uma imagem bem clara sobre isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Façam o esquema de vocês no caderno. Podem me perguntar, tá? No privado, de 8 ao meio-dia, de segunda a sexta. Feriado não, fim de semana também não, tá? Podem me perguntar alguma dúvida que vocês tiverem sobre o assunto, que eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigada pela atenção. No próximo vídeo a gente vai ver difusão facilitada. Beijo!